Alexandro fechou com o São Paulo e Rony pode ser trocado por Gabigol para jogar no Flamengo? Vídeo de hoje do canal da Nicola responde a essas duas perguntas, te atualiza também sobre as tratativas entre Corinthians e Balotelli. O que há de verdade em Wanderson, lateral direito do Mônaco, jogando no rubro-negro. Trago também as possibilidades de Renier se tornar reforço do Vasco. As últimas do mercado, a abertura da janela de transferências e tudo mais que você precisa saber para começar a quarta-feira bem informado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que esse vídeo tem um oferecimento de Bet365, o maior site de apostas esportivas do planeta, e tem promoção especial para você, bônus de até R$ 500 para os apostadores que fizerem seu cadastro no link que está na descrição do vídeo ou no comentário. Antes de falar sobre esse bônus, deixa eu só apresentar as possibilidades de aposta nessa quarta-feira. Tem muita coisa legal, como por exemplo, semifinal da Euro, Holanda e Inglaterra. Estou apostando no empate, cotação a R$ 2,80. Dá uma olhada nessa aposta aumentada criada pela Bet365. Se o Bellingham chutar pelo menos uma vez no primeiro tempo e outra vez no segundo tempo e a Inglaterra passar, você pega uma cotação de R$ 21 para cada real apostado. Dá para fazer sua fezinha também na Copa América, partida semifinal entre Uruguai e Colômbia, com cotações bem legais. Eu vou de empate no Campeonato Brasileiro, mais 3 partidas. Aquela que eu tenho mais confiança é na vitória do Vasco contra o Corinthians, cotação a R$ 2,15. E para ter direito a esse bônus de boas-vindas de até R$ 500 da Bet365 é simples. Tem link na descrição do vídeo e no comentário, clique em qualquer um deles, faz seu cadastro e usa o promo code Nicola. Dessa maneira você ganha 50% de bônus no valor do seu depósito, valor mínimo de R$ 30. Vem se divertir comigo na Bet365, só lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre TT. Atacante que pertence ao Galatasaray também entrou na mira do Atlético Paranaense. O grande problema é a questão salarial. Na Turquia ele recebe, livre de impostos, R$ 2.100.000 mensais. Já o Santos está desistindo da contratação de Léo Natel, atacante do Corinthians. Repercussão muito negativa, mesmo depois de passar por exames médicos. O presidente Marcelo Teixeira está cancelando o negócio. Por falar no Santos, Peixe também buscou informações sobre Felipe Viseu, centroavante que está no Criciúma. O problema é que o presidente do Tigre pede R$ 30 milhões para liberá-lo. Para completar, conversei com o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e perguntei sobre uma possibilidade de o Pulga pintar no Corinthians ou no Bahia. Duas especulações recentes, ele assegura que até agora não houve nem sequer sondagem desses dois clubes. Falo também sobre Roberto Firmino, que acaba de virar pastor. Ele vai trabalhar ao lado da esposa numa igreja recém-fundada por ele, atleta que ainda tem vínculo com Al Ahly da Arábia Saudita, onde ganha R$ 9,5 milhões mensais. Para completar, o América Mineiro espera anunciar nas próximas horas a contratação de Luiz Adriano. Entre o clube e o jogador tá tudo certo, o Coelho só aguarda pela rescisão do contrato do Luiz Adriano com o Vitória. A saideira do giro de notícia, ou melhor, as duas últimas, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, se reuniu com o ex-presidente Fernando Carvalho para apresentar um projeto para lançamento de debêntures. Ele acha que esse pode ser o grande trunfo do Internacional nos próximos anos. Essa ideia também será apresentada ao Conselho Deliberativo nos próximos dias. Quero contar ainda que o Sport buscou informações sobre Gustavo Mosquito, atacante que entrou na justiça contra o Corinthians, teve seu pedido de liminar negado, mas está completamente fora dos planos do Timão. Ele também é alvo de um clube japonês. Bora fazer um grande resumão da janela, você sabe, né? Janela de inscrições no futebol brasileiro abre nessa quarta-feira. Embora a CBF só vai aceitar a permissão de atletas atuando a partir do fim de semana. É que ela não queria criar uma desproporção, com atletas podendo ser utilizados somente na quinta-feira e não na quarta. Enfim, para resolver essa questão, optou-se por liberar a utilização desses atletas a partir do fim de semana. Queria contar que essa janela terá duração de 8 semanas e se encerra em 2 de setembro. E ela já começa bem pesada com contratações de altíssimo nível.
O Botafogo, por exemplo, fechou com o Thiago Almada, o Palmeiras apresentou Felipe Anderson, Maurício e Giai, o Atlético Mineiro, por exemplo, fechou com o Bernard, o Cruzeiro fechou com o Cássio, entre outros reforços. Só para fazer um breve resumo, o clube que mais investiu até agora foi o Cruzeiro, 168 milhões de reais em 9 contratações. Já o Botafogo investiu 119 milhões de reais apenas em um atleta, o Thiago Almada, o argentino que veio do Atlanta United. O Palmeiras investiu 102 milhões de reais em Agostinho Giai e Maurício. O Atlético Mineiro, que espera confirmar nas próximas horas a aquisição do Fausto Vera, vai chegar a 55 milhões de reais de investimento, incluindo a contratação do argentino. O Atlético Paranaense, Bragantino, Criciúma, Cuiabá, Flamengo, Internacional, São Paulo e Vasco ainda não anunciaram reforços para essa janela. A tendência é que o Vasco a qualquer momento resolva essa pendência com o Coutinho. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre esse assunto. Só para arrematar, importante lembrar que essa é a última janela de inscrições do futebol brasileiro na temporada de 2024. Quem não contratar até 2 de setembro vai precisar deixar as contratações para 2025. Quero falar agora sobre a possibilidade de troca entre Rony e Gabigol. Rony participou do programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes nessa terça-feira, do qual fiz parte. E vários torcedores do Palmeiras usaram as redes sociais para pedir que eu perguntasse ao Rony se ele pode ser envolvido nessa troca. O problema é que eu só vi essas mensagens depois que o programa acabou. De qualquer forma, fui conversar com um dos representantes do atleta para saber se essa chance existe. Vale a lembrança de que o Palmeiras já tem um acordo com o Gabigol e tenta convencer o Flamengo a liberar o atleta de forma imediata. Foi por isso que o Palmeiras sugeriu a troca pelo Dudu. Seria uma forma, inclusive, da presidente Leila Pereira se livrar do atacante, de quem ela não gosta e que tem o maior salário do elenco. O Dudu ganha na casa de 2 milhões e 100 mil reais mensais. O Palmeiras faz pressão para que o Dudu saia, mas até agora o Dudu ainda não se convenceu de que esse movimento é o mais correto. O Gabigol poderia ser trocado a partir daí com o Rony. Mas esqueçam essa história. O Palmeiras não tem nenhuma intenção de liberar o Rony para um concorrente. Após a saída do Endrick, o Rony passou a ter um papel ainda mais importante dentro do elenco. Ele é, inclusive, o maior artilheiro da história do Verdão em Libertadores da América. E é muito mais caro hoje do que o Gabigol, por conta das circunstâncias. O Gabigol tem só mais 6 meses de contrato e o Flamengo pede 5 milhões de dólares. O Gabigol, ou melhor, o Rony, hoje custaria no mínimo 12 milhões de euros. Isso porque o Palmeiras é dono de só 50% dos direitos econômicos e nem cogita vendê-lo por menos do que os 6 milhões de euros investidos. Só para completar, essa fonte com quem conversei, que trabalha para o Rony, assegura que ninguém cogitou essa possibilidade com os representantes do atleta e ainda que isso fosse discutido, Rony não aceitaria. Quero falar agora sobre a possibilidade de Reinier, jogador revelado pelo Flamengo, pintar como reforço do Vasco. Essa especulação surgiu nos últimos dias, depois que o Reinier postou uma série de fotos treinando ao lado de futuros atletas do Cruz Maltino, entre eles Coutinho e Alex Teixeira, com direito a vários elogios aos parceiros de treino. Reinier, que pertence ao Real Madrid Castilha, o time B do Real Madrid, e que foi emprestado para vários clubes nas últimas temporadas. Jogou na temporada 23-24 no Frosinone, antes esteve no Girona e também no Borussia Dortmund, não conseguiu vingar em nenhum desses clubes. Há quem garanta, inclusive, que o Coutinho, nas tratativas com o Pedrinho, presidente do Vasco, chegou a sugerir o nome do Reinier. Atleta revelado no Flamengo, mas com passagem antes do Flamengo pelo próprio Cruz Maltino. Já resgataram, inclusive, frase do Reinier afirmando que nunca jogaria no Vasco. Mas o problema maior não é esse. No contato que eu tive com um dos empresários do Reinier, ouvi o seguinte, perguntei, tem alguma chance dele voltar ao Vasco, voltar ao Brasil para jogar no Vasco? A resposta, abre aspas, difícil. Ele, nesse momento, prefere continuar na Europa, fecha aspas. Então, por enquanto, descartemos essa história. Qualquer novidade, prometo contar para vocês. Sobre Felipe Coutinho, o anúncio estava previsto, o anúncio da contratação dele estava previsto para esta terça-feira. A ideia do Vasco era divulgar às 11 horas e 11 minutos, em referência à camisa 11, que será usada pelo craque lá no Vasco. O problema é que o documento, o ITC, Certificado Internacional de Transferência, que precisa ser enviado pelo Aston Villa, não chegou a tempo no Cruz Maltino.
Diante desse cenário, em forma de prudência, o Vasco preferiu adiar o anúncio, que vai acontecer ao longo dessa quarta-feira. Há inclusive uma festa programada para essa semana, para recepcionar o atleta, jogador que assina contrato de empréstimo por uma temporada, segue vinculado ao Aston Villa. Com o Coutinho também chegam Alex Teixeira, Souza, entre outros reforços. Bora falar agora sobre Alexandro no São Paulo. Souza, comentarista do programa Os Donos da Bola, meu parceiraço, afirmou que o Alexandro fechou com o São Paulo e que o anúncio vai acontecer nos próximos dias. Segundo Souza, não existem propostas da Europa, até por isso o Alexandro ficou livre para fechar com o tricolor. O vínculo dele com a Juventus se encerrou em 30 de junho. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte do São Paulo, até porque existiram rumores na imprensa portuguesa de que o Andrés Vilas-Boas, o novo presidente do Porto, teria se encontrado com o Alexandro para convidá-lo a fechar com o Porto, por onde ele já esteve. Depois que ele saiu do Santos, o Alexandro joga no Porto e depois se muda para a Juventus. No contato que eu tive com o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, eu perguntei: e aí, vocês assinaram com o Alexandro? Já tem um acordo com ele? A resposta foi, abre aspas, posso garantir que não fechamos. Estamos esperando a decisão dele de jogar ou não no Brasil, fecha aspas, disse o Belmonte. Ainda perguntei ao Belmonte sobre a possibilidade de uma reunião do Zubeldia com a Federação Equatoriana nessa terça-feira. Desde o fim de semana, esse é um fantasma que tem afligido o torcedor são paulino. Lá na imprensa do Equador afirmam que o Zubeldia é o nome número 1 para assumir o comando da seleção equatoriana. De acordo com o diretor de futebol de São Paulo, não houve reunião alguma. O Zubeldia é uma das possibilidades, mas não a única alternativa da federação por lá. Só para arrematar sobre o São Paulo, Júlio Casares, presidente do Tricolor, que foi o chefe da delegação do Brasil durante a Copa América, tem embarque previsto dos Estados Unidos para o Brasil nessa quarta-feira. Bora falar agora sobre a chance de Wanderson, lateral direito, 23 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Mônaco, jogar no Flamengo. Que o rubro-negro busca um lateral direito, isso não é novidade. Vários foram os rumores de que o Danilo, da Juventus, era a prioridade. Agora o Júlio Miguel Neto trouxe a informação de que o Wanderson interessa ao Fla. Entrei em contato com o Thiago Escuro, que é o CEO do Mônaco, ex-dirigente do Red Bull Bragantino, foi especulado em vários clubes por aqui, está trabalhando no Mônaco. Eu perguntei, existe alguma chance de o Wanderson ser contratado pelo Flamengo? A resposta do Escuro foi, abre aspas, a Premier League vem forte atrás dele. Estamos falando de, no mínimo, 40 milhões de euros na transferência. Nenhuma chance de o Wanderson voltar para o Brasil nesse momento. Só para lembrar, Wanderson foi titular absoluto do Mônaco, mesmo numa temporada de uma lesão séria. Ele é alvo do Tottenham e a operação giraria na casa dos 40 milhões de euros, completamente fora da realidade de clubes brasileiros. O contrato do Wanderson com o Mônaco só se encerra em 2027. Antes de mudar de assunto, deixa eu trazer mais uma informação do Flamengo. O Instituto Mapear entrevistou 400 sócios do Fla, perguntando sobre a preferência para a eleição para presidente, eleição marcada para o fim do ano. Muito equilíbrio. Rodrigo Dunch, que é o atual vice-presidente e candidato do Rodolfo Landim, tem 25% dos votos nessa pesquisa, seguido bem de perto pelo BAP, 22%, e o Maurício Gomes de Matos aparece com 18%. Há ainda indecisos e que não sabem, 31%, além de 5% que se declaram votando branco ou nulo. Só para completar e tornar essa pesquisa ainda mais interessante. Rodrigo Dunch, que lidera a pesquisa, é aquele que tem maior rejeição, 27%, seguido pelo BAP com 18%, e o último colocado na pesquisa, o Maurício Gomes de Matos, só 9% de rejeição. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, com detalhes do contrato com a Betfair, que agora sim será prorrogado. Esse acordo já havia sido fechado pelo Ronaldo antes da venda do clube. Só que como há um novo dono do Cruzeiro, o Pedrinho BH assumiu, existia a especulação de que a VaideBet, que tem como um dos garotos propaganda, o Gustavo Lima, alguém muito próximo do Pedrinho BH, essa relação poderia fazer com que o Cruzeiro desistisse do pré-contrato assinado com a Betfair para fechar com a VaideBet. Bora explicar em detalhes. O Cruzeiro já anunciou que ficará com a Betfair para a próxima temporada. Ou seja, o contrato atual de 25 milhões de reais será reajustado para 43 milhões de reais, valor fixo. Há mais a previsão de 7 milhões de reais em bônus. Os bônus estão atrelados ao desempenho do time dentro de campo. Com esses 43 milhões de reais, o
o Cruzeiro teria hoje, embora valha a lembrança de que esse valor vale só para 2025, mas se fosse aplicado hoje, o Cruzeiro teria o terceiro maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo, que tem 105 milhões de reais, da PixBet e também do São Paulo com 52 milhões de reais. O Fluminense aparece com 42 milhões e o Vasco com 40 milhões de reais. Importante lembrar que Corinthians e Palmeiras certamente terão valores maiores do que os 43 milhões de reais do Cruzeiro para a próxima temporada. O Corinthians hoje trabalha na busca por um parceiro que pague pelo menos 80 milhões de reais por ano. O Palmeiras já tem uma oferta de 75 milhões de reais por temporada da Esportes da Sorte. Só para completar, importante registrar que o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, tem hoje 18 milhões de reais de contrato com a Betano, esse valor é fixo, com bônus pode alcançar 22 milhões de reais e o Galo busca um novo patrocinador para 2025. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo a informação da terça-feira sobre o interesse em Mário Balotelli. Uma pessoa muito próxima ao Augusto Melo, que trabalha no Corinthians, me assegurou que o atleta quer jogar no Timão e que a chance dele ser contratado é grande. Importante destacar esses dois pontos: do interesse do Balotelli em defender o Corinthians e da possibilidade grande de o acordo ser fechado. Vale a lembrança de que o atleta está desempregado, o contrato com a Dana Demispor se encerrou em 30 de junho, atleta de 33 anos de idade que faz 34 no mês de agosto. Balotelli que já foi alvo diversas vezes de especulações envolvendo o Flamengo, nunca houve acordo. Passagens recentes do Balotelli demonstram um decréscimo na carreira. Esteve no Sion da Suíça, no Monza da Itália, no Adana Demirspor da Turquia. De qualquer forma, é importante registrar que o Balotelli não está na crista da onda e não pode chegar para ganhar muito dinheiro. Consegui apurar que o salário dele na Turquia girava na casa dos 700 mil reais por mês, livres de impostos. Então, para que o Corinthians reproduza no Brasil aquilo que o Balotelli tinha na Turquia, o Timão vai precisar desembolsar algo na casa de 1 milhão e 200 mil reais mês. Tirando todos os descontos, sobrariam livres de impostos para o Balotelli esses 700 mil. Qualquer coisa acima disso, já dá para dizer que o Balotelli terá um aumento em relação aos vencimentos que ele tinha no futebol turco num time pequeno, para não dizer médio. O pessoal do UOL chegou a publicar que há a possibilidade de o Corinthians bancar um salário de 1,5 milhão de reais por mês, além de luvas e outros prêmios. Acho que ficaria um valor bastante salgado para alguém que está na fase de baixa da carreira. Só para arrematar, vale a lembrança de que o nome do Balotelli tem recebido muita contestação de torcedores e também jornalistas que cobrem o Corinthians. Gostaria muito de saber a sua opinião. Balotelli vale o sacrifício? Seria um bom reforço para o Corinthians? Use o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde, tem mais notícia. Tchau!